Olá pessoal, tudo bem? Vocês podem estar estranhando que hoje eu estou com um carro diferente aqui. Na verdade, eu estou com dois carros que não estão à venda. Esse aqui deixou de ser produzido, não sei se vocês se lembram dele, é a Renault Scenic, Megane Scenic na verdade. E temos aqui outro carro, novidade, também não está à venda, só a partir do segundo semestre. Vou contar a história desses dois carros e por que eu estou aqui hoje com eles. Eu sou a Lúcia, da Via Digital. Onde você estava há 25 anos atrás? Já era nascido, já era criança? Não vou me entregar a minha idade aqui. Há 25 anos, a Renault começava a produzir esse carro, Megane Scenic, na fábrica no Paraná. Eu estive no lançamento, eu vou mostrar uma foto para vocês aí que a Renault resgatou. Eu estive no lançamento, mas eu não tinha nem CNH na época. Foi meu pai, que era jornalista, que foi no evento e aí eu fui junto. Brincadeira, gente. É só para não entregar a minha idade. Mas esse carro aqui, ele marcou a inauguração da fábrica da Renault no Brasil há 25 anos. Vamos falar um pouquinho dessa Scenic aqui, porque esse modelo especialmente é um protótipo. As peças desse carro foram trazidas da França para que a equipe da fábrica pudesse conhecer o carro e montar o carro. Então esse carro aqui é uma relíquia, ele não tem nem placa. Ele é um protótipo, né? Um carro que foi montado para a equipe entender como é que era o modelo. Ele não foi montado na fábrica, a fábrica não estava nem ainda construída, estava em construção. E ele serviu como uma experiência para os funcionários, né? A equipe de treinamento e conhecer o carro. Então realmente ele marca aí esses 25 anos que a Scenic foi introduzida no mercado brasileiro e ela foi produzida aqui no Brasil durante 12 anos. Eu vou te passar alguns números aí sobre a Scenic. A Renault Megane Scenic foi produzida durante 12 anos em São José dos Pinhais, no Paraná. No total, 142 mil unidades foram produzidas, sendo que só no primeiro ano a Renault vendeu 33 mil unidades. Foi um baita sucesso. E no mundo, a Megane Scenic teve 5 milhões de unidades vendidas em todas as suas gerações. E por que a Scenic é um carro tão importante no nosso mercado? Embora já não esteja mais em linha, parou de ser produzida. A Scenic, ela foi uma minivan que era na época, né, há 25 anos atrás, era um carro revolucionário. Ela foi pensada no design dela, quando vocês olham o design dela, hoje ultrapassado, né, hoje a gente não tem mais esse carro no mercado, esse tipo de carroceria. Ela foi pensada no design dela de dentro para fora. Ela foi pensada no conforto, na posição elevada de dirigir. Eu lembro que na época todo mundo falava isso. É um carro legal porque você dirige mais alto. Porque o que se vendia na época era hatch, picape pequena, picapes médias, e você tinha os sedãs também. E aí a Scenic introduziu esse segmento, né? Começou a ser feita no Brasil. Então assim, foi um carro que foi muito inovador, por isso que vendeu tão bem, durante 12 anos. E esse carro, então, ele marca esse momento importante, inclusive por causa da chegada da Renault no Brasil, na fábrica do Paraná. E aí a gente está aqui nesse evento justamente para falar dessa evolução da linha Megane, que também teve outros carros aí, né, que a gente teve no Brasil. A gente teve o sedã, teve o hatch, teve inclusive um conversível, porque justamente a gente, se não fosse a Scenic, a gente não teria esse carro aqui. Esse carro vai ser lançado no Brasil em setembro, segundo semestre, e é o Megane E-Tech. É um carro 100% elétrico da Renault. Importado também, ele vai vir importado, ele é elétrico, vai vir da França. 220 cavalos e eles não deram muitas informações do carro ainda. 400 km de autonomia, aí a gente talvez 450 km de autonomia, e talvez o Inmetro adeque esse valor para um pouco menos, aí, porque os valores do Inmetro são menores. Essa é a autonomia medida pelos padrões europeus. Aí a gente vai apresentar um pouquinho desse carro para vocês. A gente não tem nada assim de preço, de versão. Esse modelo que está aqui, de repente, não vai ser o mesmo modelo que vai vir para o Brasil, a gente vai esperar.
Mas o que a gente pode esperar do Megane E-Tech? Ele é a evolução da linha Megane, isso é muito legal, e ele é um carro que vai trazer o que a Renault tem de melhor em tecnologia, de conectividade, de eletrificação e de segurança. Mas antes de ir para o futuro, vamos falar um pouquinho ainda de passado. Eu quero te apresentar as gerações que a Renault Scenic teve no Brasil e seus diferentes momentos. A primeira geração desta Scenic produzida no Brasil, feita de 1999 a 2001, ela vinha equipada com motor 1.6 16 válvulas de 110 cavalos e 2.0 de 115 cavalos. Na época, transmissão apenas manual de 5 velocidades. A segunda geração veio de 2001 a 2004, mudou o visual e ela era oferecida ainda com o motor 1.6 16 válvulas de 110 cavalos e o motor 2.0 que ficou mais forte, agora ele era 2.0 16 válvulas de 140 cavalos. Essas duas versões vinham com a transmissão manual de 5 velocidades e a 2.0 também vinha com a transmissão automática de 4 velocidades. E de 2004 a 2010 veio a terceira geração da Scenic, que em 2005 ganhou o inédito motor 1.6 Hi-Flex flexível, com até 115 cavalos, bebendo etanol. E também manteve aí a versão 2.0 16 válvulas de 140 cavalos. Ambos os modelos tinham câmbio manual de 5 velocidades e automático de 4 velocidades. Dentro da Megane Scenic, olha que viagem no tempo. Fui no lançamento desse carro em 1999 e a gente mal lembra, como é que era o interior de um carro como esse. Bom, vocês podem ver aqui pelo volante, O volante ele é ligeiramente inclinado, muito plástico. E olha que esse era um carro assim, que não era um carro de luxo, mas era um carro com preço bacana, não era um carro de entrada no Brasil. Agora é impressionante como o carro evoluiu. Acho que quando a gente entra nesse carro, que era um carro, não era, como eu falei, não era um carro de luxo, mas era um carro de conforto, de família, que hoje aí seria um SUV compacto, como ele mudou bastante, Então assim, o que impressiona na Scenic, eu acho que foi justamente essa revolução que ela causou no mercado, porque o que as minivans fizeram, de repente elas explodiram. Todo mundo queria ter uma minivan. Bom, começando pela posição de dirigir, que era uma posição elevada, a gente estava acostumado a andar em carros hatch, sedã, que eram mais baixos, e isso, principalmente a gente fala que era o carro da mamãe, o carro para levar as crianças na escola, a criançada amava esse carro, porque era justamente isso, a questão de você rodar um pouquinho mais elevado, então você conseguia ter essa ideia do trânsito. Outra coisa, que esse carro aqui tem, que é tão diferente, é o design dele, pensado de dentro para fora. Ele não tem um teto solar, mas olha como ele é envidraçado, ele tem vidros por toda parte, então tudo nele é visibilidade. Eu estou aqui com esse espelho, eu estou vendo tudo nesse carro, ele tem essa sensação de amplitude, e que hoje é uma coisa que não é tão valorizada no carro, mas na época que ele foi lançado há 25 anos atrás, isso era uma coisa que era inovador. Então vamos continuar aqui, eu vou mostrar para vocês algumas imagens ele trouxe soluções muito interessantes de configuração de bancos, de espaço no banco de trás, de porta-malas, de porta-objetos. Então assim, esse carro realmente tem muito a contar para a gente. Ele foi o primeiro carro da Renault a ser produzido no Brasil. 12 anos que ele foi produzido, ele teve aí algumas gerações, vou mostrar para vocês também, essas coisas de porta-copos, isso não era uma coisa muito que a gente tinha, no Brasil, porta-objetos aqui na frente. Então assim, ele teve todas essas coisinhas, esses detalhezinhos que depois acabaram virando uma coisa que era totalmente obrigatória nos carros, os carros não tinham isso. E até a posição do câmbio, uma posição diferente e tal. Eu estou aqui me divertindo de olhar esse carro aqui, porque ele realmente era bem... ele tinha esse design interno bem inovador. E aí eu vou mostrar para vocês então algumas configurações bem legais dele no seu interior. Dá uma olhada aí. E por que a Renault Megane Scenic foi tão inovadora?
Primeiramente, porque foi o primeiro monovolume do mercado brasileiro. Além disso, a minivan não era uma picape, não era um utilitário, mas trazia a posição elevada de dirigir. Isso foi uma coisa bem diferente na época. Também tinha uma ampla área envidraçada, muita visibilidade interna e bancos traseiros individuais, que era uma novidade também no mercado. O interior era todo modular, permitindo diferentes configurações, remoção de banco. Então ele tinha essa coisa de trazer uma novidade ao mercado brasileiro, uma coisa que não existia nos carros daqui. Aí outra coisa também que chamava muito atenção na época era a mesa tipo avião para passageiros do banco traseiro. A criançada adorava isso, podia fazer o lanche, mas é uma coisa que a gente não vê mais no mercado hoje. Eu não sei nem se hoje é considerado uma coisa muito segura. Tinha também gaveta para guardar objetos embaixo do banco do passageiro, fazia muito sucesso. A gente tem aí um problema no país, né, de segurança, então às vezes você pode colocar ali objetos, óculos, uma bolsa pequena e também compartimentos para pequenos objetos abaixo dos bancos traseiros. Além desses features que chamavam bastante atenção, a Renault Scenic também trouxe algumas inovações em tecnologias. Por exemplo, os paralamas eles eram feitos de plástico injetado e isso reduzia os danos em pequenas colisões, barateava, vamos dizer, os reparos. Foi o primeiro Renault no mundo a ser produzido com pintura à base de água. Hoje isso é uma coisa muito comum. Na época foi muito inovador. Nós estamos falando de 25 anos atrás. E também foi um modelo aqui vendido no Brasil que trazia nesse segmento a direção elétrica com relação variável, que é uma coisa que na época era muito novidade. Vamos falar um pouquinho então do Megane E-Tech, um carro que a gente vai ver aí no mercado a partir do segundo semestre, quando a Renault lançá-lo. Bom, a frente dele aqui, uma frente imponente, eu vou até ligar ele para vocês verem um pouquinho. Os faróis aqui afiladinhos, tudo em LED, todo conjunto em LED, então a gente tem uma frente bonita, porque a frente do carro elétrico ela é totalmente fechada, né? E aí eles fizeram também essa parte aqui de baixo, com esses recursos aqui que parecem 3D, né? Então ficou bem bonito. O capô tem um recorte aqui também, tem esses vincos. O que é esse carro? Ele não é um SUV, porque ele não é tão alto, mas ele também não é um hatch, ele é um crossover. Aqui abriu por causa do... Ele é um crossover. Eu tô aqui do lado dele, ele tem um tamanho legal porque ele não é tão alto. Aí vocês veem a lateral dele, é um carro que tem um visual bem esportivo. Rodas de 18 polegadas, ficaram bem... Esse desenho ficou bonito nele, ele traz uma sensação de dinâmica, de esportividade. Então você vê que ele tem uma carroceria que vai... Aqui, né, esse desenho, eu gostei bastante. Aí eu vou te mostrar aqui um detalhe. Quando você abre o carro, olha que legal isso aqui. A chave dele, né, que é um cartão, que é uma coisa bem comum. A gente não sabe se vai ser exatamente esses recursos aqui de chave, se vai ser diferente, porque esse carro aqui é só um carro de apresentação, quando ele chegar realmente. Olha isso. Abre, e aí você abre o carro por essa maçaneta. Bem diferente, né? É que quando eu me aproximo ele abre. Então, e aqui atrás também é essa abertura aqui de alguns carros que a gente já conhece também, que tem essa maçaneta embutida, né? Na própria porta. Aí a gente tem aqui a traseira do carro, que é essa lanterna aqui, que tem essa faixa interligada. Olha que bonito. Megane. Então assim, é um carro que ele resgata aqui, pelo menos pelo Brasil, né, que a gente estava sem um modelo Megane há muitos anos. Eu vou ficar bem do lado dele para vocês verem que ele não é um carro alto, ele é um carro relativamente baixo, então ele tem uma caída, né, esse desenho crossover dele. Então ele tem uma parte envidraçada aqui pequena, diferente da Scenic, né, que era um carro que tudo nela era aberto, para ter bastante visibilidade, mas esse aqui já é um carro de design, né? Esse elétrico, ele é o que traduz hoje de mais moderno da Renault em relação à eletrificação, a tecnologias de segurança.
Então a gente vai aguardar aí para tê-lo no mercado a partir do segundo semestre. Que preço que vocês acham que vai custar esse carro aqui? Eu vou deixar aí um desafio para vocês, que vocês falarem um pouquinho, o que vocês acharam. O que a gente tem de elétrico hoje da Renault é o Kwid, que a gente já fez a avaliação. Eu vou deixar até o link aí embaixo para vocês verem a avaliação que a gente fez do Kwid. Eu gostei muito do carro. E a gente também tem o Zoe, que é um compacto. E agora a Renault, nessa frente aí que eles estão trabalhando muito em relação à eletrificação, é uma marca que tem já alguns modelos e eles querem investir, eles querem apostar nesses modelos elétricos e vai começar a trazer então o Megane E-Tech. Gostaram do Megane E-Tech? É um carro que, como a gente falou, né? Se não fosse a Scenic, não existiria esse carro, que é a evolução hoje, né, nesses termos de eletrificação da linha Megane. Agora a gente está aqui dentro do Megane E-Tech. É engraçado, né, porque esse carro é um carro que a Renault trouxe de apresentação, ele não é o carro que vai ser vendido no Brasil. Eu não sei, gente, pelo carro que eu estou vendo aqui, bom, primeiramente é um carro, dificilmente eu acho que esse carro vai vir sem um banco de revestimento de couro. Esse carro que a gente está vendo aqui, provavelmente esse carro de apresentação, ele é um carro que é vendido na Europa, mas a gente vê como as coisas são diferentes em outros países. Primeiro, gente, o banco dele é por alavanca. Eu duvido que o carro que venha para cá vai ser por alavanca. Então eu estava aqui puxando ele. A gente vê muito plástico nas partes aqui internas também, que eu não sei se a gente vai ter. E plástico misturado com couro. Aqui é couro, revestimento de couro. Mas a gente vê muito plástico em algumas partes dele, plástico liso. Esse painel aqui com tecido, isso não existe no Brasil. Então a gente vê que ele tem, não dá para se basear por esse acabamento, porque o carro que a gente vai ter aqui no Brasil provavelmente vai ser diferente. E aí eu estou olhando aqui em relação aos espaços. A gente tem aqui uma questão de, como o vidro traseiro ele é bem fininho, né? Ele é um carro que não traz aquela coisa de amplitude, de envidraçamento, ele é um carro mais de design, mas são os sinais dos tempos. Hoje as pessoas se preocupam muito mais com essa questão, porque a gente tem câmeras, tem sensores, tem tantos recursos de segurança, que você acaba não se preocupando tanto, eu preciso de uma área envidraçada para enxergar. Então acho que hoje mudou muito isso, né? É uma evolução. Então você consegue fazer carros mais bonitos, que não precisam ser tão envidraçados. Talvez a versão que a gente tenha no Brasil, vamos esperar aí para ver quando ele chega, se ele vai ter teto solar, que isso é uma coisa que a gente sabe que o brasileiro gosta. O interior dele é muito escuro e a gente vê também que ele tem um espaço aqui para a cabeça, né? É um carrinho que você veste ele, né? E é isso, vou mostrar um pouquinho para vocês aí de banco traseiro. Não vou me ater tanto à questão do acabamento, dos recursos aqui, porque como eu falei, essa é uma versão de apresentação. Eu acredito que o modelo que a gente vai ter aqui no Brasil vai ser diferente. A gente tem aqui vamos ver se ele tem aqui o painel dele é meio voltado aqui, né? Isso é bem legal, o motorista, ele é curvo. O painel aqui de instrumentos é enorme, bem amplo, com as informações, e a gente tem um multimídia aqui e outras coisas que podem ser bem diferentes dependendo da versão que venha a ser importada. Eu quero mostrar para vocês como é que é atrás. E como é que é o espaço aqui nesse banco de trás? Isso aqui não deve mudar muito, né? Alguma coisa de acabamento, mas isso aqui deve ficar bem parecido. Olha, eu já sempre falo isso nos vídeos, gente, eu não sou referência em altura, mas eu sinto assim que pessoas mais altas provavelmente vão ter problema aqui com a cabeça, porque ele tem esse teto caído, né? E aí eu acho que pode ser um carro aí que tem alguma limitação de espaço. O túnel central aqui é tudo plano, isso é bem legal no carro, porém esse console ele avança e ele pode atrapalhar um pouquinho, então pessoas, né? Eu colocaria aí com bom conforto, se as pessoas não forem muito altas, aí acima de 1,80 m, 1,75 m, que esse carro aqui acomoda bem duas pessoas, uma criança no meio, mais ou menos então para vocês terem uma noção de espaço. Realmente tem uma questão aqui da cabeça, pode ser a minha cabeça já está bem próxima do teto, e aí talvez alguma limitação também de banco menos.
mas esse console aqui atrapalha um pouquinho. É isso, acho que ele não tem essa mesma... É a evolução da Megane Scenic, mas ele não traz a mesma proposta de espaço interno, de banco traseiro, como a Scenic, mas é a nova opção aí que a gente vai ter de carro de crossover da Renault. Sabe o que eu vou mostrar agora para vocês? O porta-malas. Vamos ver. Eu tô achando que... Bom, não sei se esse porta-malas aí também é tão grande, mas vamos lá dar uma olhadinha. Antes de mostrar aqui o porta-malas dele, eu gosto de prestar atenção nesses detalhes, né? O nome Megane atrás. E olha que legalzinho que eles fizeram. Esse E, que é de ser elétrico, né? Que é o E-Tech. Achei bem bacaninha. Clean, né? Traseira clean. E olha a abertura do porta-malas. Que bonitinho. É um botãozinho. Também vamos ver se o nosso modelo que vem para o Brasil de repente abre totalmente, né? No elétrico. O porta-malas dele não é tão grande, tão amplo quanto da antiga Scenic, mas é um porta-malas aí razoável. Vou colocar para vocês aí o volume dele. É isso. Também a gente vê que espaço não é o destaque desse carro. Esse carro traz tecnologia, segurança, eletrificação. Ele foi pensado, como eu falei, num design esportivo, arrojado, uma nova linguagem aí da Renault para esportividade e eletrificação. Eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês sobre esse carro, se vocês gostaram, expectativas aí de quando ele chega, segundo semestre, se vocês chutam um valor, quem sabe se vocês acertam aí o valor desse carro. E é isso, a gente vai esperar aí para a Renault ter esse lançamento. Não é um carro nacional, é lógico, é um carro que vai vir importado da França. E o design dele é um design diferente. Eu acho que legal é a gente ter essa diversidade no mercado, né? De um carro que seja diferente. Olha a altura dele, eu tenho 1,62 m, olha a altura dele. Um carro que tem esse caráter mais esportivo. Estamos aqui a bordo da Renault Megane Scenic, só para lembrar aqui como é que era a dirigibilidade dela. Esse carro ele é um protótipo, né? Como eu falei, ele foi feito com peças francesas quando eles estavam para inaugurar a fábrica, e a equipe que ia montar finalmente a Scenic no Brasil, foi o primeiro carro que a Renault montou no Brasil. Esse carro serviu para os funcionários fazerem o treinamento. Então eu vou dar uma voltinha com ele aqui. A gente está num clube fechado. Esse carro não é nem sequer emplacado. Ele tem uma direção dura, sabe? Não parece nem as direções que a gente tem hoje, que são tão leves. Mas é lógico que todos esses sistemas evoluíram muito. Outra coisa também engraçada nela é que ela tem essa caída aqui, né? O volante é ligeiramente inclinado. Então parece que você está dirigindo um carro tão grande, tão... É engraçado isso. A diferença que tem em relação aos carros de hoje. Carro muito procurado por famílias, até pela questão do espaço, dessas soluções que ele trazia. O câmbio dele, um câmbio bem acertado, o câmbio do Renault Scenic. E eu acho que principalmente essa questão da amplitude. Isso é uma coisa que realmente chama a atenção. Você vê tudo nele. Os espelhos não são muito grandes, mas eles te dão assim uma sensação de que você consegue enxergar tudo que você tem à sua volta. Isso traz uma sensação de segurança, né? Principalmente quando você está no trânsito. Você conseguir ver o que você tem em volta. Uma voltinha aqui. É bem bacana, bem legal rever esse carro. Quando a gente fez o lançamento dele em 1999, a gente testou ele lá no Paraná, próximo da pista. E já que eu falei que eu não ia entregar a idade, mas já entreguei, né? Porque eu tava no lançamento dele em 1999. Esse carro aqui, eu testei ele. A primeira vez que eu fui andar com esse carro foi na França, 1997, 1998. Antes da Renault começar a trazer esse carro para o Brasil, a gente foi conhecer ele lá na França. Ele já era um sucesso de vendas. Então assim, tinha muita expectativa em relação... Agora eu estou manobrando aqui.
tinha muita expectativa com a produção desse carro, porque vocês pensam, o Brasil passava por uma época de abertura de importação, a gente tinha bastante carro importado já, na época que eles estavam construindo a fábrica aí, 98, 99. E aí a gente começava também a ver uma grande produção de carros nacionais, das chamadas, a Renault inclusive era chamada de newcomer, olha só, pela imprensa automotiva, porque eram as novas marcas que chegavam no Brasil e começavam a trazer novas opções de carros. E a minivan foi uma coisa completamente inovadora, eu lembro. Uma volta na Renault Megane Scenic, numa volta ao passado. Uma experiência legal de lembrar aqui como é que era o carro, como é que ele evoluiu, como é que mudou. Isso é importante, a gente ter essa sensação, essa lembrança de como é que era o nosso mercado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tiveram uma Megane Scenic na vida de vocês? Ou vocês tiveram o carro, seus pais tiveram o carro, algum parente, algum amigo tiveram essa experiência? Vocês tinham ideia de como esse carro revolucionou o mercado? Olha hoje, né? O carro que você olha assim na rua, ele pode não chamar atenção. Isso aqui foi uma revolução no mercado, porque todo mundo queria ter uma minivan. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu like para que a gente possa ter mais conteúdos como esse, curiosos. Não é sempre lançamento de carro, mas acho que traz um pouco dessa questão da história, né, do veículo no Brasil, dos automóveis no Brasil. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho para você ser notificado sempre que a gente tiver novos conteúdos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu vou continuar andando um pouquinho aqui nessa Megane Scenic aqui, que eu tô gostando muito de lembrar desse carro. Continue com a gente aí nos nossos próximos vídeos. Até a próxima. Obrigado pela sua audiência.